Diário de um Mago Morto. Capítulo 481. Saul ficou na escada, observando a garota amarrada pelos pulsos, tornozelos e boca convulsionando na luta. Enquanto ela lutava, sua pele começou a rachar aos poucos, revelando manchas pretas por baixo. Pequenas partículas pretas escorriam das rachaduras em sua pele, caindo no chão e rapidamente se acumulando em uma pequena pilha de cinzas pontiagudas. Saul, espiando pela fresta da porta da escada, viu o homem lá dentro retornar ao seu quarto. Só então fez sinal para a pequena alga continuar ajudando a menina a subir as escadas. De vez em quando, alguém passava por Saul e pela moça na escada, mas ninguém notava que havia mais alguém andando por perto. Saul seguiu a escada até o último andar, sua residência temporária. Quando chegaram, a pele da menina estava gravemente rachada e deformada devido à luta. Seu corpo inteiro havia se transformado em um pedaço de carvão carbonizado. Ela parecia um cadáver queimado. Mestre, Ágil e Morden aproximaram-se para cumprimentá-lo. Eles tiraram a garota das mãos da pequena algai e a contiveram facilmente, prendendo-a dentro de uma formação mágica. Ao lado dessa formação havia outras 5, cada uma contendo espectros que Saul havia trazido de volta durante suas tarefas como limpador. A menina do carvão se tornou a 6ª. Nunca imaginei que Penny sairia todos os dias sem encontrar um único espectro, e ainda assim nasceu bem ali embaixo. A pequena algai sacudiu as cinzas do corpo e ofegou levemente enquanto deslizava para perto de Saul. Saul estendeu a mão e coçou o queixo. Essa foi a sua conquista. A pequena algai contorcia seu corpo alegremente como uma cobra dançante. Saul olhou para o cadáver imóvel e enegrecido dentro da formação. Ele já havia encontrado restos carbonizados como aquele antes, não muito tempo atrás. Aquele espectro havia sido levado por Kent, que estava encarregado da logística da tarefa na época. Saul não se apresentou naquela ocasião, já que outros estavam presentes. Ele não havia ganhado muito com aquela missão, apenas alguns cristais mágicos. Mas ele havia prestado muita atenção às características do espectro. Se encontrasse um semelhante mais tarde, poderia trocá-lo por cristais mágicos ou outros materiais mágicos. Nos últimos dias, ele acumulou vários espectros dessa forma. Foi assim que ele percebeu que o que tinha acabado de obter era idêntico ao que Kent havia tirado antes. Saul guardou o espectro, ele não era particularmente útil, então partiu para a Academia Byton. Tudo isso ele havia descoberto abertamente. Outros também poderiam ter notado, então relatar isso ao reitor não pareceria fora de propósito. Mas a caminho da academia, ele inesperadamente encontrou Julie. Seu rosto estava sério, e ela também estava indo em direção à academia. Saul. O rosto de Julie se iluminou com um sorriso ao vê-lo. Que coincidência, te encontrar de novo hoje. Você ainda está querendo trocar por espectros? A tendência de Saul de reunir espectros recém-nascidos durante missões e trocá-los com outros não era mais segredo. Alguns magos, sabendo que ele possuía materiais mágicos raros, até o procuravam para negociar. Saul olhou para Julie e foi direto ao ponto. Recentemente, encontrei um tipo de espectro recém-nascido. Todos compartilham as mesmas características, mas parecem muito distantes uns dos outros. Então, suspeito que uma nova fonte de poluição possa ter surgido. Na cidade de Calgusto, os espectros geralmente apareciam sozinhos, normalmente transformados de pessoas comuns ou portadores de almas expostos a forças mágicas ou mentais muito além de sua tolerância. Mas em raras ocasiões, vários espectros semelhantes apareciam ao mesmo tempo. Isso geralmente indicava a presença de uma fonte de poluição extremamente perigosa para a população. Se não fosse erradicada, o mesmo tipo de espectro continuaria a surgir indefinidamente. Embora esses espectros não fossem especialmente poderosos, eram letais o suficiente para pessoas comuns. E como muitas indústrias na cidade de Calgusto dependiam de mão de obra comum, qualquer fonte de poluição que causasse baixas em massa precisava ser tratada rapidamente. Aqueles que relatassem uma fonte de poluição receberiam recompensas extras. Para surpresa de Saul, a expressão de Julie ficou séria ao ouvir seu relato. Você também já viu o mesmo tipo de espectro? Os dois compararam anotações e descobriram que os espectros que haviam encontrado eram de fato idênticos. Estavam todos completamente enegrecidos, enrugados e pequenos, como se tivessem sido queimados vivos no fogo. Mas por fora pareciam pessoas normais. Somente quando atacados, sua pele se abria, revelando o pó preto em seu interior. O que mais preocupou Saul foi que os espectros que Julie e ele descobriram estavam localizados em partes completamente diferentes da cidade. Isso significava que a fonte de poluição não estava fixa em um só lugar, o que a tornava muito mais difícil de eliminar. Ambos acreditavam que uma fonte perigosa de poluição havia surgido, mas quando foram até Jim Pond, ele pareceu preocupado e simplesmente disse para eles reportarem tudo para Kent para que ele cuidasse disso. Julie sorriu docemente e concordou superficialmente, mas assim que saíram da academia, ela avisou Saul baixinho: se entregarmos isso para Kent, provavelmente não vai dar em nada. Os olhos de Saul piscaram enquanto ele fingia ignorância. Você acha que Kent está desconfiado? Julie enrolou uma mecha do seu cabelo branco entre os dedos, como se estivesse falando casualmente. Quem sabe? Ele anda colecionando espectros demais ultimamente. Quando saímos em missões conjuntas, é sempre ele quem acaba ficando com eles. E ele nunca os entrega na academia. O que Kent estava fazendo parecia muito com as atividades do próprio Saul. Julie provavelmente suspeitava que Kent queria estocar espectros para não lidar com uma fonte de poluição que pudesse produzi-los em massa.
Se contassem a Kent, ele poderia até tentar explorar isso. Depois de relatar o assunto à academia, Saul instruiu Little Guy e Penny a explorarem a área ao redor de seu lar temporário, verificando se havia mais espectros recém-nascidos. A pequena Guy não encontrou nada, mas Penny notou uma menina. O nome dela é Izzy. Ela era colega de quarto daquele espectro que o irmão Saul capturou da última vez. Acho que tem algo estranho nela. Penny voou pela sala, relatando suas observações enquanto voava. Eu continuava sentindo um cheiro de queimado perto dela. E a sombra dela. Ela continuava agindo de um jeito estranho. Saul fez uma pausa no meio da ação enquanto ajudava a se adaptar à sua nova arma da alma. O que você quer dizer com estranhamente? Penny voou, olhou para Anne cujas costas agora tinham 4 pernas de aranha, e então subiu mais alto. A sombra dela não combina com o corpo. Deve haver alguma poluição escondida no corpo dela que ainda não explodiu completamente. Saul pensou por um momento e disse a Anne, você e a Geu continuem se adaptando à nova arma da alma. Vou levar Morden para dar uma olhada. Originalmente, Saul pretendia modificar, depois que sua agulha de cauda de escorpião fosse absorvida pelo diário, mas por algum motivo, implorou que ele continuasse a usá-la em experimentos. Ela também se adaptou extremamente bem à nova arma espiritual, a aranha venenosa que Saul havia criado. Ele não sabia o porquê, mas só podia imaginar que era porque era uma fusão de múltiplas almas, e, portanto, podia se adaptar facilmente a outras formas de alma. E assim, no momento, apenas Herman permanecia deitado no diário sozinho. Depois de atribuir tarefas aos outros, Saul estava prestes a sair com seu combatente mais forte, Morden, para verificar a garota chamada Izzy. Mas assim que ele chegou à porta, o comunicador da sala tocou de repente. Saul atendeu surpreso ao ver que quem ligava era Shaya, que nunca havia entrado em contato com ele por iniciativa própria. Saul, encontrei um novo espectro, mas é extremamente perigoso. Não consigo lidar com isso sozinho. Saul respondeu, no passado, vocês não sempre abandonavam a missão quando algo assim acontecia? Preservar sua vida acima de tudo era a principal crença de Shaya. Shaya ficou em silêncio por alguns segundos após as palavras de Saul, e então disse suavemente, eu só entrei em contato com você e Julie. Se estiverem interessados, venham à minha casa dentro de 1 hora. Com isso ele cortou a transmissão. Morden, que estava por perto, comentou, ele provavelmente está escondendo algo que não conseguiu dizer pelo comunicador. Saul assentiu. Se isso não for uma armadilha, então qualquer coisa que possa levar alguém tão cauteloso a se arriscar, tem mais probabilidade de ser fatal do que de não ser. Capítulo 482. Para ser sincero, a intenção original de Saul ao chegar à cidade de Calgusto era manter a discrição, mas agora que ele havia experimentado os benefícios de coletar espectros para montar armamentos de alma, o ritmo atual de coleta parecia lento demais. Na verdade, Saul estava até tentado a ir para a fronteira naquele momento. Ele sabia que o número e a qualidade dos espectros de lá superavam em muitos da cidade de Calgusto. Só de pensar em poder fazer experiências com espectros tão poderosos, Saul ficou tão animado que não conseguiu ficar parado. Quanto ao perigo envolvido, Saul sentiu que com o diário consigo, mesmo que quisesse encontrar um lugar seguro para se esconder, não conseguiria. Então ele pode muito bem tomar a iniciativa. 30 minutos depois, Saul apareceu em frente à vila de Shaya. Antes que ele pudesse bater, Shaya o puxou como um ladrão. Lá dentro, Julie já estava esperando na sala de estar com uma roupa leve e arejada. Mas Shaya não ofereceu nenhum chá, nem mesmo um lugar para sentar. Julie não sabia há quanto tempo estava esperando. De braços cruzados, ela ficou ali furiosa. Ao ver Saul, Julie se virou e disse, ainda bem que você não apareceu de última hora. Senão, não sei por quanto tempo mais terei que ficar aqui. Shaya não disse nada antes de você chegar. Shaya espiou pela janela perto da porta da frente, verificou os dois lados, fechou as cortinas e mantendo distância dos dois, disse, este é um assunto delicado. Cada vez que repito, aumenta o risco de alertar aquela pessoa, então é claro, tive que esperar todos chegarem antes de falar. Bem, você pode falar agora? Julie retrucou, claramente irritada. Não. Na verdade, também entrei em contato com o Jonas secretamente. Só não sei se ele vai aparecer. Achei que você tinha dito que só tinha avisado a mim e a Julie? Saul riu baixinho. Desculpe, foi só precaução da minha parte. Antes de vocês dois concordarem em vir, eu naturalmente não podia revelar quem mais estava envolvido. Shaya disse as palavras de desculpas, mas seu rosto não demonstrava nenhum pingo de remorso. Então Saul não teve escolha a não ser esperar mais meia hora com Julie. Mas desta vez, Julie não estava tão entediada. Ela não tinha interesse na paranoia de Shaya, mas era muito mais afetuosa com Saul, que parecia frio por fora, mas ainda assim permanecia educado. Só que esse Saul às vezes agia como um garotinho desavisado, ignorando seus avanços entusiasmados mais de uma vez. Então, durante os 30 minutos seguintes, Julie começou a conversar com Saul, tentando criar um vínculo. Saul não a evitou como da última vez. Naquela época, ele não tinha objetivos claros em Calgusto, mas agora estava muito interessado nos espectros carbonizados recorrentes. Enquanto lidava casualmente com o flerte sutil de Julie, ele extraiu dela mais informações sobre espectros. Meia hora depois, Shaya finalmente saiu pela porta da frente. Vamos! Jonah não apareceu, nem no último minuto, e o rosto de Shaya não parecia muito satisfeito. Ah?
É a primeira vez que você nos deixa entrar em um cômodo que não seja a sala de estar. Julie lançou um olhar provocante para Shaya. Não. Shaya ainda mantinha uma distância de 3 metros dos dois, respondendo rigidamente. Sob sua liderança, Saul e Julie desceram para o porão. Depois de passar por várias portas bem fechadas, eles finalmente chegaram ao local pretendido por Shaya. O que é isso? Julie ficou boquiaberta em choque. Uma formação de teletransporte? Saul ficou igualmente surpreso. Ele não esperava ver uma formação de teletransporte na casa de um mago de primeira classe. Toda a magia relacionada ao espaço estava longe de ser simples. Por exemplo, a tecnologia de compressão espacial na bolsa dimensional que Saul havia comprado era considerada um segredo bem guardado da Academia Byton. Embora alguns outros lugares também tivessem magos capazes de dominar tais técnicas, ninguém as disseminou amplamente. Além dos motivos secretos e antiquados de sempre. O fator mais importante era que o conhecimento arcano poderia representar um perigo inimaginável para aqueles incapazes de controlá-lo. Como entregar uma lâmina a uma criança, ela provavelmente seria a primeira a se cortar. É por isso que, ao descobrir que Byton tinha itens mágicos do tipo compressão de espaço, Saul não poupou esforços para comprar um, porque quem sabia quanto tempo ele teria que esperar antes de encontrar outro item relacionado ao espaço que pudesse ser trocado. E a tecnologia de salto espacial usada em formações de teletransporte era um nível mais difícil que a compressão espacial. Mesmo muitos magos de segundo grau não necessariamente tinham tal formação. Tomemos como exemplo o mentor de Saul, Gorsa, ele não tinha um. Mas por outro lado, era mais provável que Gorsa simplesmente não precisasse disso. Ele era o tipo de mago que podia se teletransportar, mas preferia ficar em casa, o típico tipo recluso. Ao ver a formação de teletransporte espacial, Saul e Julie instintivamente começaram a memorizar as runas. Mas no meio do caminho perceberam que a formação tinha uma camada de runas ofuscantes. A parte que estavam vendo não era a formação propriamente dita. Bem, nada neste mundo vem de graça, Saul murmurou desviando o olhar, já pensando em como poderia colocar as mãos em uma formação de teletransporte. Shaya, quando você instalou uma formação de teletransporte na sua casa? Não me diga que todos os seus cristais mágicos são usados para financiar isso? Julie, por estar mais familiarizada com Shaya, falou de forma mais direta. HMPH, Shaya zombou. Este mundo é perigoso, há inimigos por toda parte. É claro que preciso preparar uma rota de fuga. E nem pense nessa formação de teletransporte. Depois que eu te mandar de volta, vou movê-la para outro lugar. Julie revirou os olhos, nem um pouco surpresa que Shaya dissesse isso. Saul não disse nada, apenas passou os olhos pela formação uma última vez antes de intervir com os outros dois. Assim que os três se posicionaram, Shaya começou a murmurar um encantamento. Os cristais mágicos ao redor da formação começaram a brilhar, e seu esplendor rapidamente cegou tudo ao redor. Saul sentiu uma tontura repentina, como se sua cabeça e pés tivessem trocado de posição, e depois voltado novamente. Essa formação de teletransporte provavelmente transmite uma distância muito maior do que o piscar espacial do meu mentor. No mínimo, o teletransporte instantâneo de Gorsa nunca deixou Saul tão desorientado. Saul não conseguia ver o mundo exterior, e uma tensão natural surgiu em seu coração. Ele instintivamente quis usar seu novo método de meditação para observar o ambiente, mas Penny o impediu. Irmão Saul, não olhe ao redor durante o teletransporte espacial. Você pode acidentalmente cruzar os olhos com algo da fenda espacial. Saul parou de observar imediatamente. Não entendo muito de magia espacial. Você está dizendo que há fendas espaciais ao nosso redor durante o teletransporte? Sim. Uma formação de teletransporte basicamente encontra uma fenda espacial segura e a utiliza para transmitir tanto a matéria física quanto o corpo espiritual. Mas se algo der errado no trânsito, a matéria e a alma podem não chegar ao destino. Depois do que podem ter sido vários segundos, ou talvez vários minutos, a luz branca finalmente desapareceu. Saul e Julie olharam ao redor e se encontraram em uma caverna. Estava úmido e o ar tinha um cheiro salgado. Eles pareciam estar perto do oceano. Saul enviou Penny para explorar a área enquanto ele falava com Shaya. Você usou especificamente uma formação de teletransporte para nos levar para longe da academia. É porque o que você descobriu está relacionado a alguém da academia? Enquanto desativava a formação, Shaya respondeu a Saul, sim. Você me conhece. Tenho medo de morrer, então presto muita atenção a qualquer potencial conspiração contra mim. Julie revirou os olhos. Se Shaya não tivesse queimado todos aqueles cristais mágicos para usar uma formação de teletransporte, ela realmente não teria paciência para ouvir a paranoia desse cara. Mas Saul entrou na brincadeira. E então, que conspiração você descobriu? Embora fossem apenas os três, Shaya ainda baixou a voz. Descobri um grupo de espectros semelhantes. Eles parecem normais por fora, mas por dentro são cadáveres completamente carbonizados. Antes de entrarem em erupção, conseguem manter a aparência de uma pessoa normal por mais de um dia. Na escuridão, os olhos de Shaya ardiam com intensidade. E depois de rastreá-los, descobri que todos esses espectros tinham uma coisa em comum antes de morrerem. Pare de enrolar. Julie sabia que Shaya estava prestes a chegar ao ponto e o incentivou. Shaya a ignorou, esperando mais alguns segundos até que a atmosfera ficasse pesada, e então continuou. Alguém está contatando secretamente aqueles que querem deixar a cidade, alegando que pode ajudá-los a obter a documentação necessária.
Mas as pessoas que vão com eles acabam se tornando espectros, retornando aos seus empregos originais. Eles continuam trabalhando até que seus corpos não aguentem mais. E pouco antes de sua casca humana se desfazer completamente, eles vão e infectam a próxima pessoa. Com isso, Julie pareceu perceber algo e levantou a mão para cobrir a boca. Saul murmurou baixinho: isso sim é que é trabalhar até a morte. Capítulo 483. De acordo com o relato de Shaya, Saul acreditava que alguém estava deliberadamente impedindo pessoas comuns de deixarem a cidade. Mas a maneira como eles estavam fazendo isso era muito autoritária. Se você tentar sair, você morre. A princípio, Saul não conseguia entender por que alguém chegaria a tal ponto. Impedir que pessoas comuns saíssem não foi difícil. Não importava quantos fossem, não conseguiriam resistir a um mago. Enquanto que Augusto City ou Byton Academy afirmassem sua autoridade, eles poderiam facilmente impedir que os civis saíssem. Mas a pessoa que secretamente criou os espectros não se baseou no poder de magos. Em vez disso, utilizou o método mais secreto e implacável. Isso significava que seu verdadeiro propósito provavelmente ia além de simplesmente impedir que as pessoas partissem. Alguém está impedindo os civis de saírem da cidade, concluiu Shaya. No momento, o alvo são apenas pessoas comuns. Mas suspeito que eventualmente eles tentarão impedir até mesmo os magos de saírem. Só por segurança precisamos bolar uma contramedida com antecedência. Saul e Julie trocaram um olhar. Eles também consideraram esse ponto, mas não esperavam que Shaya já estivesse pensando tão longe a ponto de os bruxos serem alvos. Isso é um pouco rebuscado, não é? Julie não estava muito convencida. Pessoas comuns não têm como resistir a espectros, mas nós somos verdadeiros magos. Quem poderia nos prender com tal método? Saul não descartou imediatamente a teoria de Shaya. Em vez disso, perguntou: quem você acha que está impedindo os civis de partir? A expressão de Shaya ficou séria enquanto ele olhava para Saul com o rosto sério. Não faço ideia. O tronco de Julie se contraiu. Se você não sabe, por que essa cara séria? Mas Shaya não achou que houvesse nada de errado em sua resposta. Virou-se para Julie: precisamente porque eu não sei. É isso que torna tudo assustador. Julie ficou em silêncio, com uma expressão pensativa. Saul perguntou: mesmo que você diga que não sabe, deve ter alguns suspeitos em mente, certo? Caso contrário, não teria vindo até nós. Os músculos dos ombros de Shaya se contraíram visivelmente tensos. Vou desconfiar de todos os inimigos possíveis, sem exceção. Então por que não desconfia de nós? Julie mordeu o lábio e perguntou. Ela não interagiu muito com Shaya no passado. Ela conseguia entender por que Shaya convidou Saul e Jonas, mas não conseguia entender por que ela foi incluída. Então parte dela se perguntou: será que Shaya gostava dela? Jonas nunca sai para caçar espectros. Ele só se concentra em experimentos. Ele não entende o que está acontecendo com os espectros agora. Quanto a Saul, todos sabem que ele acabou de sair da Torre dos Magos e veio para Calgusto. Não tem como ele ter qualquer ligação com as forças daqui. E você? Shaya olhou para Julie, seu olhar um pouco complexo. Você é especialista em elementos leves e é fraco. Controlar espectros seria muito difícil para você. No momento em que Shaya disse isso, Saul imediatamente sentiu uma onda de calor subindo de Julie ao seu lado. Saul tossiu 2 vezes, não querendo perder tempo ouvindo-os discutir. Então, Shaya, presumo que o motivo pelo qual você nos chamou aqui seja para encontrar uma maneira de eliminar secretamente a fonte da poluição? Você tem alguma pista? Shaya respondeu diretamente. Tenho alguém que provavelmente já foi alvo da fonte de poluição. Vou colocar um marcador nele para rastrear a localização da fonte. Depois, trabalharemos juntos para eliminá-la. No mínimo, precisamos confirmar se eles vão voltar a atenção para nós, magos. Saul cruzou as mãos, seu dedo indicador batendo levemente nas costas do outro. Convenientemente, ele tinha acabado de encontrar uma pista semelhante. Julie, no entanto, não gostou muito de um plano tão rudimentar. Você acabou de dizer que há muitos suspeitos em potencial por trás dessa fonte de poluição. E se for alguém com quem não podemos nos dar ao luxo de cruzar? Então corremos antes que eles voltem os olhos para os verdadeiros magos, disse Shaya com firmeza. Era claro que era exatamente isso que ele estava pensando. Ao fazer um plano, primeiro passo, planeje a fuga. Não é de se admirar que alguém como ele tenha conseguido sobreviver tanto tempo. Julie, ainda irritada por ter sido chamada de fraca, retrucou. E se você for descoberta durante a investigação e for tarde demais para fugir? É exatamente com isso que estou preocupada. Foi por isso que esperei até ter 3 pessoas antes de apresentar este plano. Os olhos de Shaya percorreram os 3. Assim, quando chegar a hora de correr, terei outros para ajudar a dividir a perseguição inimiga. Julie revirou os olhos com força. E se eu me recusar a fazer parte do seu plano? Então eu vou te matar aqui mesmo. Julie estava gelada até os ossos. Ela havia interagido com Shaya mais do que com os outros, então conhecia o tom dele. Embora soasse inexpressivo, ele provavelmente falava sério. Se Shaya realmente tentou matá-la ali, Julie não tinha certeza se conseguiria escapar. Esse cara tinha uma boca suja e um cérebro distorcido, mas seu poder de ataque e controle do campo de batalha eram assustadores. E se concordarmos com o seu plano aqui, mas depois mudarmos de ideia e desistirmos, ou até mesmo vazarmos tudo? O que você fará então? Perguntou Saul. Ele não planejava fazer isso sozinho, mas estava preocupado que outros pudessem vazar o plano. Ele não aceitou bem a traição dos companheiros de equipe. Shaya entendeu o que Saul queria dizer.
Ele tirou 2 pergaminhos da manga. Estes são contratos da palavra secreta, produtos de fadas contratuais. Escrevemos os termos neles e assinamos. Assim, não precisamos nos preocupar com vazamentos do plano. Fadas contratadas? Saul pegou o pergaminho e o abriu, examinando-o cuidadosamente. Shaya não o impediu. Os magos tinham que entender os termos e a embarcação do contrato antes de assiná-lo. Se Saul não verificasse com cuidado, Shaya ficaria ainda mais desconfiado de que ele estava tramando algo. Como você conseguiu isso? Você tem uma formação de teletransporte espacial e agora um contrato da palavra secreta de uma fada contratada? Depois que Saul terminou de examiná-lo, Julie também olhou, com o rosto cheio de descrença. A raça das fadas era ainda mais rara que os elfos e anões há muito perdidos. Informações sobre suas origens e habitat não foram registradas em textos de magos de baixo nível. Talvez magos de alto escalão soubessem mais, mas magos de baixo escalão geralmente só tinham ouvido falar do nome. Apenas fadas companheiras, aquelas que precisavam viver ao lado de bruxos, eram um pouco mais comuns, e fadas contratadas eram ainda mais raras que fadas companheiras. Você não precisa saber de onde veio. Shaya rebateu a pergunta de Julie novamente. Fadas contratuais também são chamadas de fadas da maldição. Assim que um contrato que testemunharam é quebrado, elas começam a assediá-las implacavelmente. Talvez preocupada que Saul não tivesse entendido completamente, Shaya acrescentou: eles podem não conseguir te matar, mas esperarão por um momento crucial no seu experimento para arruinar tudo em que você trabalhou por anos ou décadas. Ou em uma situação de vida ou morte, te darão um empurrãozinho e te custarão sua única chance de sobreviver. E você nunca saberá quando o castigo terminará. Você viverá em constante pavor. Saul estalou a língua. As consequências de quebrar um contrato eram realmente um saco. Nesse momento, Penny sussurrou no ouvido de Saul: irmão Saul, se você conseguir matar a fada amaldiçoada que aparecer, não precisará se preocupar em pagar o preço por quebrar o contrato. Saul imediatamente perguntou a ela em sua mente: quão fortes são as fadas amaldiçoadas? Bem, depende. Eles sempre atacam de surpresa. Ouvi do meu antigo mestre que até um mago de 3ª classe já foi atormentado por uma fada amaldiçoada. Ele não morreu, mas durante um experimento crucial, seu corpo sofreu uma mutação descontrolada. Enfim, antes da morte do meu mestre, aquele mago não era visto há muito tempo. Entendido. Resumindo, não posso me dar ao luxo de ofendê-los agora. Saul admitiu a derrota na mesma hora. Capítulo 484. O preço de quebrar um contrato secreto de palavras era assustador. Portanto, se alguém assinasse tal contrato, todas as armadilhas linguísticas contidas nele deveriam ser evitadas a todo custo. Após consultar o diário, cuja opinião era, como sempre, nenhuma opinião, Saul decidiu se juntar à operação de Shaya. Julie, vendo Saul concordar com o contrato, hesitou por um momento antes de também expressar sua disposição em participar. No geral, os 3 não tinham grandes interesses pessoais ligados à Academia Byton. Embora Julie e Shaya tivessem títulos de mentoras honorárias na Academia Byton, elas não se envolveram em nenhum projeto de pesquisa nem dependiam da academia para progredir. Isso permitiu que dedicassem mais tempo e energia ao trabalho como faxineiras. E essa foi justamente a verdadeira razão pela qual Shaya apenas os convocou. Isso foi algo que Saul só percebeu quando começou a discutir os termos do contrato com Shaya. Quanto a Jonah, que não estava presente hoje, embora ele ensinasse alunos na academia, o fato de não se importar com o local onde conduzia seus experimentos mostrava claramente que sua pesquisa dependia principalmente dele mesmo e de cristais mágicos. É por isso que Shaya também planejou convidar Jonah hoje. Infelizmente, por alguma razão desconhecida, Jonah não apareceu. O grupo passou algum tempo finalizando os termos do contrato. Tinha que haver restrições, mas não tão rígidas que um único passo em falso violasse o contrato. Depois que os termos foram definidos, os 3 assinaram seus nomes, só então começaram a planejar seriamente os detalhes de sua busca pela fonte da poluição. Depois que o plano preliminar foi elaborado, Shaya mandou os 2 de volta para sua vila. Então, ele os observou partir. Saul deixou a academia, mas não voltou para casa imediatamente. Ele vagou pelas ruas por um tempo antes de retornar à vila de Shaya. Quando Shaya abriu a porta e viu Saul, ele não ficou particularmente surpreso, apenas um pouco exasperado. A Julie acabou de sair, e aqui está você. Eu sabia que vocês 2 estavam interessados naquela coisa, mas eu realmente não vou vendê-la. Saul sorriu. Vim aqui agora porque imaginei que ela tivesse acabado de sair. Shaya congelou por um momento e então torceu o lábio. É isso que eu quero dizer. Julie é muito ingênua. Seus movimentos eram facilmente previstos por uma novata como você. Você poderia pelo menos ouvir a minha oferta. Mesmo que não fique satisfeito, eu reviso o seu sonho novamente, sem custo algum. Não precisa. Eu tenho meu próprio jeito de confirmar que o espectro se foi. Embora Shaya tenha dito isso, ele ainda se afastou e deixou Saul entrar. Eles pararam na sala de estar. Julie pode ter força mediana, mas se tornou uma maga verdadeira 20 anos antes de você, então ela tem algumas qualidades. Dito isso, eu me tornei uma maga verdadeira 10 anos antes dela, então não fiquei impressionado com nada que ela ofereceu. Mas Saul, você é da Torre dos Magos, e seu mentor agora é um mago de 3ª classe. Então, estou curioso. O que você pode me oferecer em troca?
Claramente a reputação da Torre do Mago ainda despertava cautela e inveja. Mas embora Saul estivesse extremamente interessado na formação de teletransporte espacial, ele não estava disposto a perder a cabeça por isso. Antes de fazer uma oferta, preciso saber, você entendeu completamente a fórmula para construir aquela formação de teletransporte espacial? Ou está simplesmente usando algum tipo de item mágico para instalá-la diretamente em locais específicos? Ao ouvir isso, o queixo de Shaya quase caiu em choque. Às vezes suspeito seriamente que você tenha lançado um feitiço de espionagem na minha casa. Ele recuou alguns passos e olhou para os cantos da sala. Ou você deixou algo para trás na minha casa? Claro que não, disse Saul, curvando sutilmente o dedo, trazendo a pene voadora de volta ao seu reino mental. Só uma dedução lógica. Shaya não estava totalmente convencido. Ele ainda olhou ao redor da sala. Mas naturalmente ele não encontrou nada. Certo, tudo bem. É o segundo. Obtive um conjunto de pergaminhos encantados, um deles tem a formação desenhada. Isso me permite implantar uma formação de teletransporte espacial onde necessário. Exatamente como ele esperava. A razão pela qual Saul suspeitou disso em primeiro lugar foi porque, ao examinar as formações mágicas que Shaya havia implantado, ele percebeu que o talento inato de Shaya para formações não era particularmente impressionante. Quando Saul entrou no Reino dos Sonhos, Shaya tentou controlá-lo com uma formação, mas Saul tinha plena confiança de que conseguiria quebrá-la facilmente. Com uma habilidade tão limitada, não havia como Shaya construir uma formação de teletransporte espacial sozinho. Então Saul imaginou que alguém, ou alguma coisa, o havia ajudado. Mas com a personalidade de Shaya, ele nunca permitiria que ninguém soubesse sobre sua rota de fuga. Tudo bem, agora que você sabe, o que você quer trocar pela formação? A menos que seja absolutamente necessário. Você geralmente opera sozinho, não é? Saul perguntou de repente algo aparentemente sem relação. Shaya piscou e franziu a testa impaciente. Claro. Não posso confiar que meus companheiros não vão me trair, mas agir sozinho tem seus inconvenientes. Há tarefas arriscadas, porém simples, das quais você pode desistir completamente, perdendo potenciais retornos. Shaya disse indiferentemente, comparado à minha vida, um pequeno lucro não significa nada. Mas e se houvesse uma maneira de controlar alguém completamente, de comandá-lo, controlar sua vida e morte e nunca se preocupar com traição? Ela poderia até protegê-lo do perigo. Um brilho surgiu nos olhos de Shaya. Você, não me diga que conhece algum tipo de feitiço para controlar o coração? Controlar mentes por meio de magia é algo que só magos de segundo grau conseguem fazer. Mas eu tenho algo parecido, magia baseada em parasitas. O hospedeiro obedece integralmente aos seus comandos, e a vida e a morte dele estão em suas mãos. Shaya estava claramente intrigado. Ele levou a mão ao queixo, imerso em pensamentos. Eu sei que você geralmente opta por evitar o perigo quando ele surge. Mas em vez disso você deveria considerar investigar o perigo proativamente, e então decidir se foge ou lida com ele. Shaya, nós somos magos. Se só pensarmos em fugir, a reação do conhecimento vai nos alcançar mais cedo ou mais tarde, disse Saul em voz baixa, quase encantadora. No mundo dos magos, o perigo sempre espreitava no desconhecido. Se alguém estagnasse, seria inevitavelmente arrastado para o perigo por uma mão invisível. Se a segurança é sua única preocupação, então você não deveria ser um mago. Essa verdade se aplicava igualmente aos aprendizes e aos verdadeiros magos. Depois de mais algumas palavras persuasivas, Shaya finalmente concordou com o acordo. Mas a condição que ele ofereceu foi: você me dá o feitiço parasitário e eu implantarei uma formação de teletransporte onde você especificar. O sorriso de Saul desapareceu. Se eu disser onde colocar a formação, como ela ainda serviria como uma rota de fuga oculta? Mas não posso te entregar o pergaminho de uma vez. Em vez de partir para a ofensiva, prefiro me agarrar a uma maneira garantida de escapar. Shaya estufou o peito e se recusou a se mexer. Então não há acordo, disse Saul, virando-se para sair. Espere. Shaya ainda o chamou de volta. Depois de hesitar por um tempo, ele ofereceu um acordo. Vou te emprestar o pergaminho por 3 horas. Você pode copiá-lo durante esse tempo. Saul perguntou sem rodeios. Existe uma formação de ocultação em cima dela? Existe, mas se seu talento em formações for alto o suficiente, você conseguirá remover a ocultação e deduzir a formação original. Saul zombou. Mais fácil falar do que fazer. 3 horas não são suficientes nem para uma transcrição precisa. Preciso dela por pelo menos 3 dias. De jeito nenhum. Shaya levantou a voz, mas logo a abaixou. 1 dia no máximo. E você só pode copiar aqui. Não tente barganhar. Apenas diga sim ou não. Saul passou 3 minutos em profunda reflexão. Se eu errar a formação e tentar me teletransportar, eu morreria? Shaya assentiu. Claro. O mais provável é que vocês sejam dilacerados por uma fenda espacial. Menos provável ainda que acabem em algum lugar desconhecido. Chegar ao outro lado seria quase impossível. Incrivelmente perigoso mesmo. Saul abaixou a cabeça. Tudo bem, concordo. Vamos começar agora. Os músculos de Shaya se contraíram enquanto ele mal conseguia conter um sorriso. Então vamos para a mesma sala de antes. Eu ficarei dentro da formação defensiva e abrirei o pergaminho. Você só pode observar de fora. Se tentar entrar, eu te jogo para fora. HMPH. Saul bufou em insatisfação. Mas sua atenção já estava focada no diário em seu reino mental. Ei, velho amigo do diário.
Faz tempo que não te incômodo. Mas como pode ver, formações de teletransporte espacial são extremamente perigosas. Você não gostaria que eu fosse despedaçado durante um salto, gostaria? Capítulo 485. Antes de começar a transcrição, Saul entregou a magia parasitária que recebeu de Lokai diretamente para Shaya. Shaya não perdeu tempo. Abriu o pergaminho com a inscrição da formação de teletransporte espacial na frente de Saul e imediatamente abaixou a cabeça para examinar a nova magia. Enquanto isso, Saul pegou uma cadeira e materiais de escrita em seu dispositivo de armazenamento e começou a transcrever com cálculos rápidos. Ele não estava apenas copiando. Ele também queria usar essa oportunidade para analisar completamente a estrutura da formação original de teletransporte espacial. Em frente a ele, Shaya também se concentrava intensamente na magia parasitária que Saul lhe dera. Quanto à capacidade de Saul de transcrever a formação, Shaya não se importava. Ele não acreditava que Saul conseguiria decifrar a estrutura de uma formação de teletransporte espacial. Na verdade, ele até duvidava que Saul conseguisse copiar a formação inteira. Mas como a troca já havia sido concluída, se Saul conseguiria transcrever tudo não era mais problema de Shaya. E assim, Saul passou um dia e uma noite inteiros na vila de Shaya. Durante esse tempo, ele enviou a borboleta do pesadelo para explorar discretamente a residência de Shaya. Com exceção de algumas áreas fortemente vigiadas, Penny conseguiu explorar quase todo lugar. Este Shaya claramente tinha pavor da morte. Quase todos os cômodos estavam cheios de armadilhas e formações ocultas. Só manter o funcionamento diário dessas formações custaria uma fortuna em cristais mágicos. No dia seguinte, quando o tempo combinado para a transcrição estava prestes a expirar, Saul de repente se levantou da cadeira. Ele dobrou cuidadosamente um pedaço de papel e o guardou, depois levantou a mão e incinerou a pilha de rascunhos descartados que havia se acumulado ao seu lado. Shaya, que estava absorto nas anotações, ficou surpreso com o movimento. Ele olhou surpreso para as cinzas ao lado de Saul, depois olhou para o relógio acima deles. Confirmando que ainda faltava mais de 1 hora para o prazo final, perguntou: Você terminou? Shaya também se levantou. Ele estava sentado de pernas cruzadas no chão o tempo todo. Terminado, respondeu Saul, guardando sua mesa e cadeira mais uma vez. Ele olhou para as anotações na mão de Shaya. Não vou mais tomar seu tempo, mago Shaya. Com isso, Saul se despediu de Shaya, ainda um tanto perplexo, e deixou a vila. No caminho de volta, ele se sentou na carruagem, observando a formação que acabará de transcrever. Embora tentasse manter os lábios pressionados, os cantos da boca não conseguiam evitar de se curvar para cima. Com a ajuda do diário e um dia e uma noite inteiros de esforço concentrado, ele conseguiu analisar completamente a formação de teletransporte espacial no pergaminho. Normalmente, esse tipo de formação mágica só poderia ser utilizada por magos de segundo escalão, mas a força mental de Saul era extraordinariamente poderosa. Ele poderia tentar. Para construir esta formação, ainda preciso de alguns materiais. Talvez eu possa obtê-los de Shaya. Embora Saul tivesse dado a Shaya a magia parasitária obtida de Lokai, se Shaya quisesse conduzir experimentos em breve, ele precisaria cultivar parasitas adequados. Embora a Academia Byton tivesse reunido muitos magos e aprendizes, pelo que Saul observou, ninguém era especializado em criação de parasitas. O que significava que Shaya provavelmente precisaria gastar tempo e esforço consideráveis apenas para encontrar o tipo certo de inseto. Saul, porém, já tinha parasitas prontos. Quando absorveu a alma de Lokai, Saul perguntou-lhe quem mais havia sido implantado com parasitas. Após confirmar a lista, ele também coletou os materiais restantes que Lokai havia armazenado na Torre dos Magos. Entre esses itens estavam parasitas não cultivados. Saul poderia pegar alguns e trocá-los com Shaya pelos materiais necessários para montar a formação de teletransporte. Dessa forma, além de Shaya, ninguém mais seria capaz de deduzir que Saul possuía a habilidade de construir tal formação com base nos materiais que ele estava reunindo. Quanto a Shaya, ele havia escondido a formação com tanto cuidado desde o início que, naturalmente, não sairia por aí contando aos outros que Saul também a tinha. Caso contrário, mesmo que tivessem concordado previamente em não revelar que Saul possuía uma formação de teletransporte espacial, as pessoas poderiam facilmente supor que Saul a obteve de Shaya. Para um mago cauteloso e temeroso da morte como Shaya, revelar o segredo de Saul não lhe traria nada e o colocaria em perigo desnecessário. Saul, muito feliz, retornou à sua residência temporária e imediatamente, como prometido, enviou alguém para vigiar a garota chamada Ix que morava no andar de baixo. Aquela garota já demonstrava alguns sinais estranhos. Segui-la poderia levá-lo ao espectro que transformava pessoas comuns em cadáveres carbonizados. Mas o que Saul não esperava era que antes que qualquer coisa acontecesse a Itz, algo estranho o encontrasse primeiro. Naquela noite, completamente exausto de transcrever a formação, Saul decidiu dormir bem e se recuperar. Mas assim que ele se deitou em sua cama confortável, ele ouviu sons estranhos vindos de baixo. Claque, 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 claque. Farfalhar, 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 farfalhar. Saul sentou-se abruptamente. Sua mão pressionou o colchão, apenas para perceber que a cama, antes firme e macia, de repente se tornou irregular e cheia de caroços. Olhando para baixo, ele viu que o lençol branco, antes imaculado, agora estava coberto por inúmeros rostos humanos com feições borradas.
Esses rostos pareciam estar crescendo para fora do colchão, mal escondidos sob o lençol, com suas feições levemente visíveis através do tecido. Saul pulou da cama, conjurou uma bola de fogo em uma mão e arrancou o lençol com a outra. Mas quando ele estava prestes a lançar a bola de fogo, viu que o colchão embaixo estava limpo e plano, sem rostos à vista. E ainda assim, os ruídos estranhos continuaram. E eles vinham de muito perto. Saul olhou para o lençol em sua mão, agora caído frouxamente no chão. Mas seu formato era estranho. Parecia que havia alguém deitado embaixo dela. O coração de Saul disparou. Um tentáculo negro irrompeu de sua palma, prendendo-se firmemente ao lençol. Mas depois de rasgá-lo, não havia nada embaixo, apenas ar vazio. Farfalhar, 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 farfalhar. O estranho ruído de fricção surgiu novamente de debaixo da cama. Saul franziu a testa e deu um passo à frente. Mas assim que ele se moveu, de repente sentiu como se tivesse caído em um lago profundo e sombrio. Seus pulmões gritavam por falta de ar, como se ele não respirasse há séculos. Na água gelada, algo roçava em seus membros, impedindo de abrir os braços para nadar. Acima de sua cabeça havia um leve brilho branco, a superfície da água não parecia longe. Saul chutou desesperadamente, tentando flutuar para cima. Algo se enroscou em suas pernas, puxando-o para trás, sem soltá-lo. Saul queria olhar para baixo, mas sua necessidade sufocante de ar o forçou a se concentrar em emergir primeiro. Seus braços e pernas estavam amarrados. Ele só conseguia esticar o pescoço para cima, tentando respirar. Finalmente sua cabeça emergiu da superfície da água. Assim que Saul abriu a boca para respirar, a sensação de sufocamento desapareceu abruptamente, mas algo estava cobrindo seu rosto. Era um lençol branco. Ao mesmo tempo, com o canto do olho, ele notou centenas, talvez milhares, de pessoas aglomeradas ao seu redor. Eles eram todos iguais a ele, pescoços esticados, bocas abertas, lutando para respirar, mas com lençóis cobrindo seus narizes e bocas. Então, através do tecido, Saul viu um brilho vermelho balançando suavemente de um lado. De repente, ele percebeu o que era, e seu coração congelou de terror. Penny! Saul gritou em sua mente. Saul, irmão mais velho. A resposta de Penny ecoou fracamente em seus ouvidos como uma voz vinda de um vale na montanha. No segundo seguinte, o brilho vermelho sob o lençol começou a se mover em sua direção. O ar ficou quente e seco, e o lençol começou a amarelar e deformar com o calor. Isso não está certo. Eu não. Saul, preso pelos corpos ao seu redor, não conseguia mexer os braços. Seus olhos se voltaram para os cantos, fixando-se naquele brilho vermelho. Centavo. Ao seu segundo grito, o corpo de Saul desapareceu de repente de debaixo do lençol queimado. Quando ele abriu os olhos novamente, ele se viu encolhido em um espaço apertado. Tudo ao redor dele era branco, e ele reconheceu o chão abaixo. Ele levantou a cabeça levemente, ouvindo o tecido ao seu redor farfalhar estranhamente. Então Saul viu o pano branco que estava sobre ele se amontoando num só lugar, formando um monte. Suas dobras pareciam a mão de alguém segurando por fora. Capítulo 486. Saul finalmente entendeu onde estava sendo mantido. Mais cedo, quando ele rasgou o lençol e não encontrou nada na cama, ele suspeitou que havia alguém escondido na pilha de lençóis no chão. Mas ele não esperava que aquele que estava escondido ali fosse ele mesmo. O que significava? Saul agora podia ver uma sombra negra enrolada em volta dele através do lençol branco, prestes a apertar. Penny! Saul gritou novamente. Irmão! Saul! A voz de Penny ainda soava tão distante como se viesse dos confins do céu. Mas, no momento em que Saul a ouviu, os grotescos tentáculos negros rasgaram o lençol, e então desapareceram no nada. Quando abriu os olhos novamente, viu-se ainda deitado na cama. Debaixo dele, havia um lençol plano e um colchão de firmeza moderada. Ele pulou da cama imediatamente, mas a cama inteira permaneceu completamente imóvel. Saul ainda conseguia se lembrar do momento em que seu coração disparou. Eu estava sonhando agora mesmo? Perguntou ele, apertando o peito. No começo eu ainda me lembrava de que era um bruxo, mas assim que fui puxado para debaixo do lençol, pareceu que esqueci tudo isso. Seja lutando debaixo d'água, sufocado pelo lençol ou encolhido dentro dele, nunca pensei em usar magia para escapar daquela situação. Além de chamar por Penny, esqueci todos os meios de me proteger. O rosto de Saul escureceu ligeiramente. Ele não sabia se esse sonho tinha algum significado mais profundo, ou se alguém havia interferido em sua mente. Então, de repente, ele percebeu que o ambiente estava estranhamente silencioso. Ele olhou para cima e viu que a sala estava vazia, só ele estava lá. E além disso, sentiu um leve desconforto, mas não conseguia identificar exatamente o que estava errado. Tem alguma coisa errada. Isso ainda é um sonho. Saul imediatamente ativou seu poder mental, tentando acordar. Mas ele rapidamente percebeu que, embora suas energias mentais e mágicas fluíssem livremente, ele ainda não conseguia acordar do sonho. Ele tentou várias outras vezes, mas permaneceu no mesmo lugar. Parece que esse sonho não é simples. Alguém me atacou? O diário ainda estava presente em sua mente. Saul soltou um suspiro de alívio. Mesmo que alguém tivesse invadido seu sonho, não havia como fabricar um diário como aquele. Ele abriu o diário à sua frente e virou para a única página ainda ocupada, a de Herman. E mestre, aconteceu alguma coisa? Através do diário, Herman conseguia ver o mundo exterior, mas imediatamente percebeu que algo estava errado. E mestre, vê você? O que você viu?
Saul sabia que Hermann devia ter notado algo estranho e o pressionou com urgência. Mestre, vê, você está de cabeça para baixo. Saul respirou fundo, arrepios percorrendo seu corpo todo. Naquele exato momento, com um lembrete de Hermann, Saul finalmente percebeu que o estava incomodando o tempo todo. Ele estava de cabeça para baixo. Não, espere. Saul olhou ao redor. Não era só ele, sua casa também estava de cabeça para baixo. No começo, tudo parecia normal, e por isso ele não percebeu que sua orientação estava invertida. Ele deu alguns passos e imediatamente sentiu que a gravidade havia mudado. Até a sensação das roupas roçando no corpo parecia estranha. Era como se algo o estivesse ajudando ativamente a manter uma posição de cabeça para baixo. Penny! Saul chamou novamente, suspeitando que a voz de Penny tivesse soado tão distante antes porque ela não havia entrado naquele sonho estranho. Irmão Saul. A voz de Penny ainda estava distante, mas desta vez, um pouco mais clara. Aparentemente ele tinha acabado de romper algum tipo de barreira. Não havia mais ninguém no quarto. Saul ficou cada vez mais curioso para saber por que seu quarto estava virado de cabeça para baixo. Ele se aproximou lentamente da janela e olhou para fora. Abaixo do prédio estava escuro como breu. Quando Saul olhou para a escuridão, ele pareceu ver algo crescendo e deslizando silenciosamente dentro dela. Ele se inclinou para fora da janela, segurando a moldura com uma mão, e olhou cautelosamente para cima. Acima de sua cabeça, onde deveria estar o céu, agora havia uma terra em chamas pálidas. A gravidade naquela terra parecia funcionar normalmente. As chamas subiam. O chão estava rachado e árido sem uma única folha de grama. Apenas um fogo pálido queimava ferozmente, alimentado por um combustível desconhecido. Na fronteira onde as chamas brancas encontravam a terra, Saul ocasionalmente avistava restos carbonizados. Provavelmente eram restos queimados, não mais reconhecíveis. Como eu pensava, meus instintos estavam certos. Estou de cabeça para baixo, ou melhor, estou sendo suspenso de cabeça para baixo. Percebendo isso, Saul usou um feitiço de voo para se levantar do chão e então se firmou contra o batente da janela enquanto flutuava para fora do prédio. Uma vez fora da sala, ele podia ver o mundo com mais clareza. A cidade inteira estava de cabeça para baixo. Da base de cada edifício visível, Saul podia ver vagamente gavinhas de plantas e trepadeiras firmemente enroladas neles. As ruas haviam desaparecido, todos os edifícios estavam suspensos, ou melhor, amarrados, e pendurados de cabeça para baixo no ar pelas grossas trepadeiras. Estreitando os olhos, Saul olhou para os próprios pés e, de fato, viu pequenos brotos verdes e enrolados brotando na superfície de seus sapatos. Comparadas aos galhos grandes e grossos que envolviam os prédios, as videiras em seus sapatos eram delicadas e frescas, verde claras com toques de vida nova. Saul liberou uma das mãos. Um orbe de chamas menor surgiu em sua palma e num piscar de olhos disparou em direção aos seus pés. Quando a chama passou por suas solas, os brotos tenros murcharam instantaneamente, retorcendo-se, escurecendo e se desfazendo em cinzas. Com as videiras sob seus pés queimadas e destruídas, a estranha sensação de puxão desapareceu imediatamente e a gravidade se reafirmou. A mudança repentina na gravidade fez com que Saul, ainda em pleno voo, despencasse em direção ao chão. Se não estivesse agarrado ao batente da janela, poderia ter sofrido uma queda livre. Naquele momento, ele sentiu algo colidir com ele. Sua visão ficou turva, e a cidade invertida, a terra em chamas acima e as plantas gigantes desapareceram. Quando ele abriu os olhos novamente, viu vários rostos olhando para ele. Uma borboleta prateada, metálica e brilhante, lutava para sair de entre aqueles rostos. Graças a Deus, irmão Saul, você finalmente acordou. Penny estava prestes a pousar no rosto de Saul quando outra pessoa chegou primeiro. Mestre, você está bem? O rosto pálido e cadavérico de Jen se lançou em direção ao peito de Saul. Fora do diário, as consciências ainda usavam os corpos dos cadáveres da Torre dos Magos como receptáculos. Como esses corpos estavam mortos, faltava-lhes o controle motor fino dos vivos. Principalmente em seus rostos, normalmente, eles quase não tinham expressões. Mas dessa vez, o rosto de Jen estava cheio de lágrimas, e apesar de sua aparência não natural, ela parecia uma garota comum. Saul segurou-a pelo ombro e sentou-se, descobrindo que ainda estava na cama. Seu poder mental varreu os arredores, os detalhes da sala eram claros, e as auras das outras consciências eram estáveis. Desta vez, ele finalmente saiu do sonho. Com a borboleta pesadelo presente, alguém ainda conseguiu interferir em seus sonhos? Se alguém realmente manipulou seu sonho dessa vez, então a pessoa por trás disso não era uma figura simples. A expressão de Saul ficou séria. Ele se levantou e se examinou cuidadosamente, nenhum ferimento. Então ele olhou para as 3 figuras na sala. Da sua perspectiva, o que aconteceu? Foi a AGU quem respondeu. Embora ele não tenha sido mais forte na vida, seu profundo conhecimento e alma estável fizeram dele o líder de fato dos 4. Mestre, logo após você adormecer, suas flutuações mágicas caíram repentinamente para níveis quase imperceptíveis. A borboleta do pesadelo percebeu imediatamente que você poderia ter sido atacado em seu sonho, mas quando tentou entrar no seu sonho, não conseguiu. A borboleta prateada pousou nos cabelos de Saul e complementou a explicação de AGU. Para ser mais preciso, não consegui te encontrar no seu sonho. Mas graças ao grande diário ainda havia uma tênue ligação entre nós, então eu ainda conseguia ouvir sua voz me chamando sem parar.
Continuei tentando te tirar do sonho, e agora mesmo finalmente consegui. Mas, ao ouvir isso, Saul balançou a cabeça. Com base na minha experiência, acho que fui expulso do sonho. Capítulo 487. Você foi expulsa em vez de puxada? A pequena borboleta bateu as asas. Não é à toa que fui arremessada para tão longe agora. Saul coçou o queixo e descreveu brevemente o sonho que acabará de ter. Parecia que meu sonho estava dividido em duas camadas. Uma camada continha ataques hostis, e a outra era apenas eu sozinho, em uma cidade de cabeça para baixo. Depois que queimei os galhos que envolviam meus pés, uma força me expulsou do segundo sonho. Então, o primeiro sonho foi agressivo, mas o segundo, difícil dizer. A julgar pela forma como ele te expulsava no momento em que você detectava algo errado, o segundo pode até ser relativamente tranquilo. Acrescentou AGU em sua própria análise. Estava agindo um pouco fora do comum. Ela simplesmente se agarrou ao braço de Saul e chorou. Ainda não podemos ter certeza se aquele sonho estranho foi causado pela poluição ou se alguém estava me atacando. Saul tentou soltar o braço de Anne, mas não conseguiu. Ele não teve escolha a não ser interromper a análise e virar a cabeça para olhá-la. Como estava usando um cadáver, o choro de Anne não produziu lágrimas, mas sua expressão demonstrava tristeza genuína. Por que você está tão emotiva? Saul enviou sua forma mental para a consciência de Anne para verificar se ela também havia sido contaminada. Mas não, o reino mental de Anne ainda estava limpo. Só que suas emoções estavam instáveis. Eu simplesmente sinto que falhei em proteger você. Agora tanto AGU quanto Morden perceberam que havia algo errado com Anne. Ao contrário das outras projeções de consciência, era uma colcha de retalhos de fragmentos de alma que havia desenvolvido um novo eu. Por isso sua condição não era tão estável quanto a dos outros, e a chance de um acidente era maior. Embora uma verificação inicial não tenha mostrado nada de errado, Saul ainda decidiu que ela retornasse ao diário. Independentemente de sua alma estar contaminada ou não, contanto que ela retornasse ao diário, tudo poderia ser redefinido para as configurações de fábrica. E fez beicinho, visivelmente relutante. Mestre, você acabou de se deparar com um perigo. Eu deveria ficar aqui para protegê-lo. Quem sabe se aquele sonho foi um aviso? Saul acreditava que fazê-la retornar ao diário e invocá-la novamente mais tarde, embora um pouco trabalhoso e exaustivo em termos de magia e poder mental, era a escolha mais segura. Isso protegeria e lhe permitiria examiná-la mais a fundo em busca de quaisquer anomalias. Mas Zão não estava disposto a ir. Naquele momento, Agel falou, então deixe-a ficar aqui. Se ela voltar ao diário, teremos que remover as pernas da aranha e recolocá-las mais tarde, tedioso e demorado. Saul olhou para AGU e, vendo o olhar firme deste, finalmente concordou com a sugestão. Nesse momento, um tentáculo preto, semelhante a uma videira, deslizou pela porta, aproximou-se de Saul, abriu a boca, pegou uma caneta e escreveu um único caractere no papel, Is. Houve uma reação da Izzy? Isso fazia parte do acordo de Saul com a pequena Algai que ela enviasse um clone para seguir Izzy. Se houvesse qualquer outro sinal de um espectro perto de Izzy, a pequena Algai deveria retornar imediatamente e relatar. Embora Saul e Shaya tivessem concordado em seguir sua liderança, Saul também queria agir por conta própria simultaneamente, para evitar depender demais de uma conclusão potencialmente unilateral. Acabei de ter um sonho estranho, e agora algo aconteceu com a Izzy. Será que os dois estão conectados? Ponderou Saul. Se alguém me atacou no sonho, quem foi o agressor? Eu tinha acabado de voltar da casa de Shaya quando o ataque aconteceu. Será que nosso acordo vazou? Se o plano recente deles de investigar secretamente o espectro carbonizado e quente já tivesse sido exposto, então Saul teria que reconsiderar se deveria prosseguir com suas ações atuais. Enquanto os outros continuavam a discutir o que Saul tinha visto no sonho, o dispositivo de comunicação no canto da sala de repente vibrou. Saul atendeu e a voz de Shaya foi ouvida. Minha guia mudou. Vá para a clínica na 5ª Avenida o mais rápido possível. Saul apertou o comunicador com mais força e tomou uma decisão rápida. Estou no meio de um experimento crucial. Vou precisar de um tempo antes de poder ir. Você não está pensando em desistir, está? Ou você poderia vir aqui e me assistir fazer o experimento? Respondeu Saul, deliberadamente irritado. Não precisa. Tudo bem, quanto tempo vai levar? Se não conseguir chegar a tempo, o cabelo branco e eu iremos primeiro. Saul sabia que Shaya não queria mencionar o nome de Julie pelo comunicador, mas falando sério, chamá-la de cabelo branco, quem não saberia a quem ele se referia? Meia hora. A voz do outro lado da linha soltou um suspiro de alívio. Meia hora deve ser suficiente. Vamos para lá primeiro. Se o local mudar, deixaremos uma marca na porta da clínica. Shaya encerrou a transmissão. Saul se virou para os outros na sala. AGU continue trabalhando na montagem do segundo armamento de alma. Morden, você vem comigo para ver como está Izzy. Por fim, ele olhou para... Fique aqui e ajude a AGU. Fique alerta para qualquer coisa suspeita. As pequenas Algai e Penny naturalmente foram com Saul. Principalmente Penny, ela foi direto para o diário. O sonho de Saul a fez perder a confiança. Ela queria permanecer dentro do reino mental de Saul para não se perder novamente. Todos se separaram. Saul e Morden também se separaram no meio do caminho, planejando observar quaisquer espectros perto de Izzy de ângulos diferentes. Izzy, a que estava sob a supervisão de Saul, ainda não sabia o que estava acontecendo com ela.
Sua colega de quarto havia desaparecido recentemente e, embora os guardas da cidade tivessem vindo inspecionar o quarto e levado todos os pertences dela, isso era tudo. Izzy, como colega de quarto da pessoa desaparecida e a última a vê-la, foi interrogada por apenas meia hora antes de ser liberada. Depois disso, a vida de Izzy pareceu voltar ao normal. Os guardas da cidade nunca mais voltaram. Até o proprietário já havia anunciado o quarto vago novamente. Ninguém ao redor dela falava sobre a garota desaparecida. As pessoas pareciam se esquecer da vizinha da noite para o dia. Tudo estava acontecendo de forma ordenada, mas para Izzy, que estava no centro de tudo, era assustador. Como todos podem estar tão calmos mesmo com frio? Isso a lembrou de alguns rumores que ela ouviu antes de vir para Calgusto. Algumas pessoas diziam que se você se aproximasse demais de bruxos, facilmente encontraria coisas perigosas e assustadoras. Pessoas comuns deveriam viver em cidades ou vilas comuns. Não pense que estar perto de um bruxo significa que você pode se tornar um. Você só atrairá a atenção de demônios. Mas essas palavras vinham principalmente dos mais velhos da aldeia. Os jovens, por outro lado, estavam todos ansiosos para vivenciar a vida urbana descrita nos livros de histórias. Adicione a isso as histórias ocasionais daqueles que retornaram de Calgusto se gabando de quão conveniente era a vida na cidade e quanto dinheiro eles ganhavam. A maioria das pessoas ansiava por se mudar para a cidade de Calgusto. Mas ao entrar na cidade, Izzy percebeu que aquelas histórias não eram falsas, apenas incompletas. Todos convenientemente omitiam as partes desagradáveis da vida. Os longos e monótonos dias de trabalho, as agendas rígidas e repetitivas, tudo isso a fazia se sentir sufocada. E agora, com o desaparecimento de sua colega de quarto, Izzy, pela primeira vez, decidiu firmemente que queria retornar à sua cidade natal. Naquela mesma manhã, Izzy usou sua licença mensal para ir à prefeitura e solicitar demissão e autorização para retornar à cidade natal. Ela não esperava que a demissão fosse fácil, o processamento levaria apenas 3 dias, mas o pedido para deixar a cidade levaria 3 meses. A explicação do escrivão foi, para investigar os registros de Izzy na cidade. Se ela tiver dívidas ou outras obrigações pendentes, suas informações não poderão ser sigilosas e ela não poderá sair da cidade. Em outras palavras, eles queriam ter certeza de que ela não estava fugindo depois de causar problemas para Calgusto City. Capítulo 488. Após receber o resultado, Izzy, desanimada, retirou sua demissão. Ela teve que continuar trabalhando por mais 3 meses apenas para manter sua vida na cidade por enquanto. Terei que esperar a aprovação antes de poder renunciar novamente. Izzy voltou para seu apartamento alugado, entrou no quarto e trancou a porta. Desde que sua colega de quarto desapareceu, Izzy sempre trancava a porta do quarto toda vez que chegava em casa. Ela jogou o recibo da inscrição e outros documentos descuidadamente no criado mudo e depois desabou na estreita cama de solteiro de 1,2 metros de largura. Mas assim que ela se deitou, sentou-se novamente. Ah, que calor! Por que ando tão irritada ultimamente? Izzy sentou-se e puxou a gola da camisa. Já era final de setembro, e o clima havia mudado do calor recente para um frescor agradável, mas ela se sentia mais sensível ao calor do que nunca. Era como se um fogo queimasse constantemente dentro de seu corpo, deixando-a inquieta e agitada. Enquanto Izzy estava decidindo se deveria ir ao banho público para se refrescar, ela de repente ouviu um barulho estranho vindo do quarto ao lado. Parecia que alguém estava arrastando os pés no chão, as solas raspando a superfície com um som longo e estridente. A mão de Izzy, ainda mexendo na gola, congelou no ar. Ela não ousou mover o corpo, apenas seus olhos se voltaram para a parede adjacente ao quarto vizinho. O quê? O que está acontecendo? Por que há um barulho repentino aqui ao lado? As paredes internas eram bem finas. Antigamente, até mesmo um som um pouco mais alto podia ser ouvido por sua colega de quarto. Mas essa foi a primeira vez que Izzy ouviu o que pareciam passos de verdade vindos da casa ao lado. Será que um novo inquilino se mudou e a proprietária ainda não me avisou? Com esse pensamento, o corpo tenso de Izzy relaxou gradualmente. Sério, ela não deveria pelo menos me avisar se outra pessoa estiver se mudando? Izzy continuou puxando a gola, tentando aliviar o calor que vinha de dentro. Embora irritada e um tanto descontente, ela ainda se levantou, com a intenção de ir conhecer seu novo vizinho, mesmo que eles só vivam juntos pelos próximos 3 meses. Entretanto, assim que Izzy se levantou, o comunicador no canto da sala tocou. O comunicador geralmente ficava na sala de estar, mas como Izzy morava sozinha agora, ela o moveu para seu quarto por conveniência. Quando o agradável toque do comunicador soou, os passos vindos da porta ao lado pararam de repente. Izzy não percebeu esse detalhe. Ela pegou o comunicador. Olá, Izzy, o quarto ao lado do seu foi alugado hoje. Era a dona da casa. Embora fosse chamada assim, ela era, na verdade, apenas responsável por alugar o local. O verdadeiro dono era desconhecido. Eu sei. Sabe, bom, ele deveria se mudar hoje à noite, mas ele não tem a chave. Já que você está em casa, poderia abrir a porta para ele? Os passos ao lado recomeçaram. A mão de Izzy tremia levemente enquanto segurava o comunicador. Você quer dizer que ele ainda não se mudou? Claro que não. Se outra pessoa já tivesse se mudado, eu teria avisado antes.
Izzy não respondeu. Alô? Alô? A voz confusa da senhoria se fez ouvir e após várias vezes sem receber resposta, ela murmurou para si mesma e desligou. Izzy permaneceu paralisada, ainda segurando o comunicador. Se a pessoa da porta ao lado não era um novo inquilino, então quem era? Suas orelhas se animaram como as de um coelho, esforçando-se para captar todos os sons do cômodo adjacente. Aqueles passos arrastados, como se a pessoa não conseguisse levantar os pés. O som veio de trás da parede ao lado dela e se moveu lentamente em direção à porta da frente. Então, Ranger, a porta estava bem conservada e normalmente não fazia barulho ao ser aberta. Normalmente, Izzy não a ouviria, mas hoje, por algum motivo, ela ouviu alto e claro. Então ela ouviu passos se aproximando da porta do seu quarto. Sob o olhar petrificado de Izzy, a maçaneta da porta começou a girar, assim como no dia em que sua colega de quarto desapareceu. Exatamente o mesmo. Izzy não ousou se mexer. Temia que até o menor ruído pudesse desencadear algo mais assustador. Minha porta está trancada. Eles não conseguem abrir. Se não conseguirem abrir, vão embora, certo? Mas dessa vez, em vez de apenas chacoalhar algumas vezes como antes, a manivela começou a girar cada vez mais rápido, cada vez mais violentamente. Vários dos parafusos que o prendiam no lugar começaram a tremer visivelmente, e a alça girou ainda mais rápido. A fechadura bateu na moldura em um ritmo agudo, cada impacto atingindo como um golpe no coração de Izzy. De repente, o som parou. A maçaneta parou de se mover, agora pendurada frouxamente na porta. Eles foram embora? Izzy ainda segurava o comunicador com força, quase esmagando o invólucro. Mas os passos que ela desejava desesperadamente ouvir se afastando, nunca vieram. Aquela pessoa ainda está parada do lado de fora da porta? Nesse momento, o comunicador na mão de Izzy tocou novamente. Assustada, ela quase o deixou cair. Em pânico, ela quis desligar, mas acidentalmente apertou o botão de aceitar. A voz da senhoria soou mais uma vez. Izzy, seu novo colega de quarto acabou de chegar. Ele não conseguiu abrir a porta. Então, eu pedi para ele bater. Você poderia abrir para ele, por favor? Enquanto a dona da casa falava, uma batida, baque, 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 soou. Izzy desligou o comunicador com força. Mas a porta na qual bateram era claramente a porta do seu quarto. E alguns segundos depois, a mesma batida ecoou no alto-falante do comunicador, um atraso causado pelo atraso na transmissão. Deve ser um sonho, né? Izzy estava tão apavorada que se sentiu entorpecida. Se for um sonho, por favor, me deixe acordar logo. A batida só veio uma vez e depois parou. Era como se a pessoa lá fora estivesse educadamente esperando a garota abrir a porta. Sim, eu tranquei a porta. Eles não conseguem entrar. A garganta de Izzy estava seca, como se estivesse queimando. Ela queria desesperadamente um gole d'água, mas ainda não ousava se mexer. Como ela não conseguiu evitar se virar para procurar o copo de água na mesa, algo chamou sua atenção. Uma sombra em sua visão periférica, aproximando-se lentamente do lado esquerdo de seu rosto. A pessoa lá fora. Entrou? Aí! Izzy não conseguiu mais se conter. Seu grito ecoou pela sala, quase quebrando paredes e janelas. Aí! Quando Saul estava prestes a inspecionar o espectro em sua mão, o grito do outro lado da porta o fez pular. O quê? Tem outro espectro aí dentro? Sem hesitar, Saul estendeu a mão, girou a maçaneta, quebrando a fechadura e empurrou a porta. Dentro do quarto, Izzy estava desmaiada e caía para trás, enquanto Little Olga estava enrolada em sua cintura, impedindo-a de cair no chão. Quando Saul entrou, Pequena Alga olhou para ele, com os olhos cheios de desamparo. Não é sua culpa. Ela estava muito nervosa. Saul lembrou-se do que acontecera momentos antes e consolou a criatura aflita. Ao chegar à casa alugada de Izzy, Saul usou o portão silencioso para destrancar a porta da frente. A primeira coisa que viu foi uma figura escura ajoelhada em frente a uma das portas do quarto. Olhando mais de perto, a figura não estava ajoelhada. Era um cadáver carbonizado. Suas pernas estavam completamente derretidas e ele só conseguia se arrastar para frente usando os joelhos. Ele também não tinha braços e pressionava seu crânio irregular e enegrecido contra a maçaneta da porta do quarto. Era um espectro recém-nascido. Sem dizer uma palavra, Saul lançou um tentáculo da palma da mão, partindo a criatura em duas na hora. Em seguida, tirou um frasco de fundo redondo usado para conter espectros e selou o espírito, agora imóvel. Assim que ele terminou, o grito vindo de dentro o assustou tanto que ele quase deixou o frasco cair. Depois de acalmar a pequena Algai, Saul foi até a menina inconsciente para colocá-la na cama. Mas quando ele agarrou o pulso dela para levantá-la, a resistência em sua mão desapareceu de repente. Seu braço recuou abruptamente com esforço. Olhando para baixo, Saul abriu a palma da mão e viu que estava segurando uma luva, enrugada e cor de pele. Em frente a ele, envolta nos tentáculos de Little Olgai, a pele do pulso esquerdo da garota começava a descascar. E por baixo da pele faltando, a carne exposta parecia um cadáver carbonizado, enrugado e enegrecido. Capítulo 489. Droga! Saul jogou de lado a pele humana em sua mão e deu um passo à frente para verificar o estado de Izzy. A pele da menina encolheu em um instante. Não era por causa do envelhecimento ou da desidratação, mas porque seu corpo, por baixo da pele, havia perdido a plenitude. Seu corpo enrugado não conseguia mais suportar a pele que antes era macia. Rachadura. A mão esquerda carbonizada sem pele perdeu o apoio e caiu no chão, quebrando-se em 4 pedaços.
Talvez por causa da queda, o resto do corpo de Izzy começou a rachar em vários lugares. Por baixo da pele enrugada, o que foi revelado foi um tecido completamente enegrecido. Um simples movimento de mão faria uma rajada de pólvora preta cair. Alguém assim claramente não tinha mais salvação. E no entanto, apesar de Little All Guy manter Izzy monitorando por tanto tempo, Saul não detectou quando suas entranhas se transformaram em carvão. Mesmo antes de sua pele começar a rachar, tudo o que Saul notou foram vestígios de que ela estava enredada por um espectro. Não havia sinal de poluição rompendo seu tecido subcutâneo. Riik. Pequenas algas estavam enroladas na cintura de Izzy. Aquela área estava coberta por roupas, escondendo sua pele da vista. Mas agora, enquanto o corpo de Izzy lentamente afundava, a seção enrolada pelas pequenas algas começou a descascar em camadas. Saul podia imaginar que, se não fosse controlada, a pele da parte superior do corpo dela logo seria arrancada, como se fosse tirar uma camisa. Coloque-a no chão. Saul suspirou suavemente. A pequena algae rapidamente a colocou no chão. No momento em que seu corpo bateu levemente no chão, uma grande quantidade de pó preto saiu das rachaduras da pele, formando um anel de poeira em forma humana ao redor dela. Mestre? Naquele momento Morden entrou vindo de fora. Encontrei restos de espectros no oleoduto, mas também havia algumas marcas estranhas de raspagem. Ao entrar e ver Izzy ficou visivelmente chocado. O que aconteceu? Eu subjuguei um espectro lá fora. Mas a garota nesta sala ainda morreu. Posso ter me enganado em minhas suposições anteriores. Esta garota, e as outras que se transformaram em cadáveres carbonizados, não morreram por contaminação por espectros. Pelo contrário, elas morreram primeiro e depois se tornaram espectros. Nesse caso, outra coisa causou suas mortes, analisou Morden. Sim, e a transição da vida para a morte foi extremamente rápida. Quando corri para o quarto interior, ela ainda tinha a aura dos vivos. Daquele momento até a descamação da pele e a morte, tudo aconteceu em poucas respirações. Além disso, a morte começou de dentro para fora. Sua pele externa permaneceu intacta e ainda exalava traços de vitalidade, o que tornou difícil para mim determinar exatamente quando a carbonização começou. Enquanto ele falava, Izzy caído de repente se contraiu. Com o movimento, sua pele se rompeu ainda mais devido ao atrito, liberando mais pó preto. Como se tivesse voltado à vida, a menina se levantou do chão com firmeza e lentidão. Quando ela abriu os olhos, seus globos oculares ainda estavam intactos, mas sem vida, como dois olhos falsos. Água! Uma voz fraca escapou da boca de Izzy. Ela ignorou Saul e Morden à sua frente e em vez disso virou-se e caminhou lentamente em direção à mesa. Saul não a impediu. Ela começou sua transformação em espectro. E a primeira coisa que ela faz é procurar água. Morden assentiu. Parece que mesmo tendo se transformado em um espectro, ela ainda guarda fragmentos de memórias de sua vida. Saul levantou a mão e esfregou delicadamente o pó preto entre os dedos. Quando subjugamos o espectro neste prédio da última vez, o vimos tentando abrir uma porta. Talvez não estivesse tentando entrar para matar alguém. Morden bateu palmas. Estava procurando água. De repente, Saul se lembrou do corretor que havia morrido meses atrás. O espectro que o levou também deixou pólvora negra no chão. E esse espectro o arrastou por um cano d'água. Mas o corretor não apresentou nenhum sinal de carbonização, apenas um conjunto de pernas semelhantes às de insetos crescendo abaixo de sua cabeça. Agora é quase certo, espectros carbonizados não podem criar novos espectros carbonizados. O que significa que cada um deles veio de algo diferente. E esse algo existe por toda a cidade. Saul e Morden trocaram olhares, e suas expressões ficaram sombrias, porque eles estavam pensando na mesma coisa, e algo que abrangesse não apenas a cidade inteira, mas ainda mais. A árvore gigante subterrânea. Saul limpou o pó preto da mão e esfregou as têmporas. Kisme, aquele bastardo, realmente queria me dar aquela árvore de presente. Apenas com base no que a árvore havia mostrado até então, mesmo que Saul conseguisse segurar alguns de seus galhos ou raízes, ele não seria páreo para o corpo principal. A única coisa a meu favor agora é que esse tipo de contaminação interna por carvão não parece infectar bruxos. Mas o corpo principal daquela árvore ataca bruxos ativamente, como aconteceu nos esgotos e arredores. Ela claramente prefere agir quando ninguém está olhando. Esta árvore gigante escondida sob a cidade de Calgusto era tudo menos inofensiva. E a Academia Byton, tendo desenvolvido sozinha Calgusto na enorme cidade bruxa que é hoje, não poderia desconhecer a existência da árvore. Saul agora até suspeitava que tinha sido a Academia Byton quem havia plantado e cultivado aquela árvore em primeiro lugar. Da última vez, Dimpond e aquela bruxa chamada Beth obviamente não disseram a verdade. Eles arrancaram uma raiz de árvore e perguntaram a Saul se ele havia coletado outras. Isso pode ter sido apenas um estratagema para avaliar o quanto Saul sabia sobre a árvore e recuperar as raízes que acabaram nas mãos de outras pessoas. Enquanto Saul e Morden ponderavam sobre a verdadeira fonte da poluição do carvão preto, em outro lugar da cidade, Shaya já havia se reunido com Julie. Após uma troca discreta, Shaya levou Julie para o porão de um prédio próximo. Onde está sua pista? Julie perguntou através de um feitiço de comunicação silenciosa. Eu providenciei para que ele esperasse lá em cima. Então por que você está indo para o porão? Shaya se virou e lançou um olhar profundo para Julie. Porque a poluição vem do subsolo. Julie puxou os longos cabelos brancos que caíam sobre o peito. Tem certeza? Como você descobriu isso?
Tenho observado esses espectros carbonizados há muito tempo. Notei um certo padrão. Que padrão? Julie se inclinou curiosamente. Shaya ergueu um cajado de madeira e a empurrou pelo ombro. Não chegue tão perto. Você vai ativar meu arco reflexo de ataque automático. Julie revirou os olhos e deu um passo para trás, mantendo uma distância de 3 metros. Já está longe o suficiente? Agora fale. Descobri que depois que esses corpos carbonizados aparecem, eles não criam mais. Quer dizer que a contaminação deles não se espalha? Isso é bom. Mas também significa que a fonte que transforma as pessoas em cadáveres carbonizados não são os espectros. Pelo menos, não esse tipo de espectro. Acho que é outra coisa, talvez até um mago. Julie ficou atordoada. Você está dizendo que há um monstro ou um mago mirando em civis? E isso já vem acontecendo há muito tempo? Julie não era a mais inteligente, mas como bruxa, ela também não era estúpida. Após o empurrão de Shaya, ela percebeu rapidamente, para alguém, ou alguma coisa, estar atacando civis por um longo período, deve ser extremamente poderoso. E ainda assim a Academia Byton não demonstrou nenhuma reação. Será que eles não perceberam? Altamente improvável. Como emissores das missões de limpeza, eles precisavam possuir mais informações do que qualquer outra pessoa. Se até Shaya conseguia rastrear esse padrão, não havia como não terem percebido. Julie começou a ficar tensa. Seus dedos se apertaram inconscientemente em volta dos cabelos. Alguns fios brancos se soltaram e caíram em seu braço. Então um pensamento lhe ocorreu. Pelo menos até agora a poluição está afetando apenas pessoas comuns. Antes que ela pudesse terminar, Shaya se virou e lançou-lhe um olhar penetrante. Como você pode ser tão complacente? Hoje, eles atacam civis. Amanhã, atacarão aprendizes. E depois, nós... Ao ver Julie ficar indignada e encará-la de volta, Shaya não se deu ao trabalho de dizer mais nada. Vamos lá. Com base nos padrões que analisei, meu chumbo já está marcado e estará totalmente contaminado em breve. E por experiência própria, a poluição vem do subsolo. Capítulo 490. Para rastrear a origem do espectro negro e carbonizado, Shaya e Julie cavaram fundo no subsolo. Ao mesmo tempo, eles deixaram para trás marcações secretas pré-estabelecidas na superfície, para que Saul, que chegaria mais tarde, pudesse seguir seu rastro. Mas o que eles não esperavam era que desta vez Saul não conseguiria alcançá-los. Como era um edifício residencial, ficava quase vazio durante o dia. As pessoas estavam trabalhando. As crianças estavam na escola e aquelas muito jovens geralmente eram enviadas aos locais de trabalho de seus responsáveis para cuidados centralizados. Saul pretendia observar o que a jovem, agora um espectro, faria em seguida. Então, não a subjugou imediatamente, mas a seguiu em silêncio. Enquanto isso, Morden foi para outra sala para investigar a causa do aparecimento do primeiro espectro. Com os braços cruzados, Saul observou a garota inclinar a cabeça para trás e beber um pote inteiro de água da mesa. Sua garganta não se movia enquanto bebia, como se o líquido fosse direto de sua boca para seu estômago sem a menor obstrução. Assim que a água entrou em sua boca, a pele da menina começou a ficar mais lisa. Seu corpo enrugado começou a inchar, gradualmente recuperando uma forma humana normal. Mas sua pele não sarou. A mão esquerda da menina permaneceu carbonizada e ainda faltava uma parte. As rachaduras em seu rosto e corpo diminuíram apenas um pouco, tornando-se menos visíveis, mas não mostraram sinais de verdadeira recuperação. Então beber a água pode retardar o surgimento de rachaduras na pele, murmurou Saul, continuando a seguir Izzy pelo corredor. Izzy parecia saber onde mais poderia encontrar água. Ela saiu do apartamento e foi direto para a sala de água no final do corredor. Mas antes que pudessem entrar na sala de água, Morden saiu de lá com uma expressão grave. Mestre, tem algo errado aqui. Minha magia de detecção de solo foi bloqueada pelas paredes. Que tipo de força está bloqueando? Perguntou Saul imediatamente. Está poluído. Morden balançou a cabeça. Não parece poluição. Parece mais um efeito de selamento causado por magia. Com essas palavras, Saul não se importou mais com Izzy, que ainda caminhava lentamente, e foi direto para o muro externo. Ele colocou a palma da mão contra a parede, e gavinhas translúcidas de seu feitiço de pesca de almas imediatamente se enterraram nela. Momentos depois, Saul retirou a mão. Alguém selou todo este edifício. Ele imediatamente se virou para Morden. Vamos voltar para o último andar. Mas assim que chegaram à escada, um galho grosso, mais largo que a cintura de um adulto médio, saiu de trás da porta. Cuidado! Morden deu um passo à frente instantaneamente e levantou a mão para lançar um feitiço. Os ladrilhos do chão à frente dele se erguiam, perfurados por pontas afiadas de terra. O galho grosso colidiu com os espinhos, e ambos se quebraram com o impacto. É um galho de árvore. Morden sentiu a poderosa magia se dispersando da madeira quebrada. Ele olhou nervosamente para Saul, mas Saul balançou a cabeça. O diário não continha nenhum aviso sobre o galho da árvore. Além disso, ele tinha brotos verdes e frescos, nada parecido com a planta bizarra que tinham visto no esgoto subterrâneo. As flutuações mágicas são constantes. Isto não é um monstro. É um feitiço mágico. A palma da mão de Saul começou a reunir uma flecha de chamas. Um galho tão grande seria, no mínimo, o produto de uma magia de 3º grau. Morden não tinha força mágica para isso, e sua especialidade, magias de terra, não era adequada para combater magias do tipo planta. Mas os feitiços de 3ª classe demoravam para serem lançados, e Morden permaneceu protetor diante de Saul sem hesitar.
As pequenas algas também saltaram, dando a Saul um tempo precioso. O galho quebrado da árvore que antes colidiu com o espinho de Morden levantou-se novamente, preparando-se para atacar mais uma vez. Mas naquele momento, uma voz interrompeu os dois lados presos na tensão. Mago Saul. As portas do elevador se abriram de repente, e o mago de primeira classe Quente saiu. Não precisamos atacar sozinhos. No momento em que Saul viu Quente, ele se lembrou das suspeitas de Shaya sobre ele. A flecha de fogo na mão de Saul encolheu, mas não desapareceu. Entretanto, o galho enorme imediatamente se abaixou como um cachorrinho dócil quando Quente chegou. 4 outros bruxos seguiram Quente. Eles se espalharam ao entrar. Um deles foi direto para a sala de água e, sem hesitar, capturou a alma de Izzy em uma garrafa de almas assim que ela chegou à porta. Morden parecia querer dizer alguma coisa, mas então percebeu o sutil balançar de cabeça de Saul e conteve a língua. Além desses magos, Saul também ouviu o som de passos sincronizados vindos da escada. Parecia que aquele prédio alto já havia sido invadido por vários magos e aprendizes. Mago Quente, você pode me dizer exatamente o que está acontecendo? Saul perguntou. Quente acabará de chegar à sua frente, com um rosto igualmente sério. Mago Saul, você notou que ultimamente capturamos muitos espectros carbonizados semelhantes a cadáveres? Sim, o espectro que acabei de encontrar era um deles. Eu estava prestes a rastrear a causa da contaminação dela. Quente concordou com a cabeça e então soltou um suspiro pesado. Na verdade, já identificamos a origem desses espectros carbonizados. Os olhos de Saul se estreitaram ligeiramente. Quente continuou, é o Mago Shaya. O ar congelou por uma fração de segundo. Por que você diz isso? Levamos muito tempo para investigar, disse Quente. O Mago Shaya é alguém que não mede esforços. Ele tirou alguns documentos do manto e os entregou a Saul. A rigor, eu não deveria revelar informações do caso antes de prendê-lo, mas você é aprendiz do Mago Gorsa. Confio que sua lealdade seja inquestionável. Saul pegou os documentos. Os nomes e detalhes de várias pessoas estavam claramente escritos neles. Essas pessoas, são todas bruxas? Sim. Shaya tem como alvo específico magos solitários que evitam contato social. Ele age de forma paranoica em público, recusando-se a deixar que outros se aproximem dele, como forma de ocultar as flutuações anormais em suas energias mágica e mental. Mas o Mago Shaya é apenas um mago de primeira classe, respondeu Saul com uma expressão confusa, fingindo alguma confusão. Ele é bom em escapar, mas numa luta de verdade. Saul parou de falar, mas seu significado era claro. Exatamente. Ele usa sua suposta fraqueza em combate para enganar os outros. Revisamos a lista de magos desaparecidos recentemente e descobrimos que muitos deles tiveram contato secreto com a Maga Shaya antes de desaparecerem. Ele explorava os medos deles, exagerava certas ameaças, os atraía para armadilhas que havia preparado com antecedência e então, se apoderava de suas heranças. Saul levou a mão ao queixo, pensativo. O Mago Shaya também me convidou para sair, mas acabei de encontrar aquele espectro, o que me atrasou. Quente franziu as sobrancelhas com força e cerrou os dentes. Então ele tentou ir atrás de você também. Achei que ele pelo menos hesitaria por respeito ao seu mentor, mas faz sentido. Com um grande mentor como o seu, você deve carregar materiais valiosos. Depois de matar tantos outros magos, os padrões de Shaya subiram. É claro que ele cobiçaria o que você traz. Anteriormente, Saul havia oferecido alguns materiais mágicos raros em troca de espectros e cristais mágicos. Mas ele teve o cuidado de não revelar nada muito precioso, com medo de atrair atenção na cidade de Calgusto. Então por que vocês cercaram este edifício? Saul perguntou de repente. Estávamos rastreando a fonte da contaminação do espectro carbonizado e detectamos uma aura semelhante dentro deste prédio, respondeu Quente com um tom sério. Você disse que Shaya te convidou para sair, não disse? Sim. Acho que a razão pela qual a fonte de poluição apareceu aqui foi por causa do convite de Shaya. Quente olhou nos olhos de Saul. Ele tinha certeza de que você não voltaria.